Olá, olá, olá! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao novo treinamento do Clube FSM Foco, Sucesso, Mentalidade. O objetivo de hoje é falar sobre um tema que passa na vida de todo mundo, que é a questão do medo. E é claro, não só falar sobre o medo, também como resolvê-lo, como tirar as inseguranças do nosso dia a dia, aquelas emoções que ficam ali impedindo o nosso passo a passo, alcançar os nossos desejos, o nosso sucesso. E a gente vai falar bastante sobre isso, inclusive o que fazer para isso. O que é o medo e o que fazer para esse medo, certo? Para isso, nosso slogan é apenas faça. Não existe nada bonito, nada de feio, nada de certo nem de errado em procrastinar, deixar para depois. A única questão é que isso não funciona. Uma das coisas que você não verá aqui é a questão da moralidade. A gente não vai lidar com moralidade, até porque o certo, errado, bonito e feio faz parte da vida pessoal de cada um. O que nós vamos focar aqui é a funcionalidade. Tem coisas que você faz, coisas que você não faz, tem coisas que funcionam e coisas que não funcionam para você. Então, aqui o objetivo é fazer com aquilo que funcione. E para que as coisas comecem a funcionar, apenas faça. Elimine as desculpas, depois eu faço, mais tarde eu faço, isso é chato, alguém vai fazer. Não, vá lá e faz. Tem uma regra dos 2 minutos. Caso você não conheça, saiba que a regra é a seguinte: se tem qualquer atividade que leva menos de 2 minutos para ser feita, vai lá e faça. Simples assim, você começa a tirar o lixo do tempo parado na tua vida e começa a realizá-las. Vai lavar uma louça, arrumar sua cama, vai fazer qualquer coisa em 2 minutos, vai lá e faz. Você vai perceber como você vai aliviar o espaço na tua vida. E é claro, nós temos aqui os nossos 4 compromissos. Primeiro, seja impecável com a sua palavra, que a sua palavra seja sem pecados, que tudo que você fale seja aquilo que vai construir um futuro que você deseja. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. As pessoas não fazem nada pensando em você, elas fazem pensando nelas. E se você levar para o lado pessoal, o problema realmente é seu. Terceiro, não tire conclusões. Tirar conclusões significa que você cria realidade. E a sua realidade pode não ter nada a ver com o fato como ele realmente é. E por fim, sempre dê o melhor de si. Não significa que você precisa dar 100% de você todos os dias, 120%, 105%. Tem dias que você só consegue dar 5%. E se você der esse 5%, será o melhor que você pode dar de você. Não precisa se preocupar com, eu tenho que ser cada vez. Não, seja aquilo que você pode ser. E isso fará com que você traga resultados para a tua vida. Beleza? Alguns fundamentos, claro, poder do grupo, a autorresponsabilidade, não se vitimize. E, por fim, não há problema sem solução. Até porque, se não tem solução, já está resolvido. Não é verdade? É, claro, o que você falar seja necessário, verdadeiro e bom. Quem vai ganhar com o que você está falando? A sua comunicação. E por falar em comunicação, expresse-se. Diga o que você está pensando. Se você não se comunica, você se trumbica. Não dá para se relacionar com qualquer pessoa, pessoalmente, profissionalmente, emocionalmente, com amizade, sem comunicação. Se eu não sei o que você espera de mim, como que eu vou conseguir dar conta das suas expectativas, não é verdade? Haja com positividade e, por fim, seja intencional. Tudo que você fala tem uma intenção e essa intenção tem um objetivo. As pessoas começam geralmente respondendo uma pergunta com uma história. Eu vou dar um exemplo de fazer uma prova, um dever de casa. Oi, Joãozinho, você fez o dever de casa? O Joãozinho conta uma história da tia, do cachorro, não sei o que lá, não sei o que lá, e no final ele responde: Não, professora, eu não fiz o dever de casa. Joãozinho não foi nada intencional, e é isso que nós fazemos na nossa vida. Ser intencional significa: Joãozinho, você fez o dever de casa? O Joãozinho responde: Não fiz o dever de casa. Depois ele conta a história. Porque, blá, 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 blá. Primeiro dê a resposta, depois conte a sua história. Beleza? Portanto, permita seu milagre. A sua missão é permitir que um evento milagroso aconteça em sua vida. E evento milagroso é uma permissão. Não estou dizendo aqui nada de divino, nada de Deus influenciando a sua vida. Simplesmente, milagre é algo que não está presente no mundo que você vê. Se estivesse presente no mundo que você vê, dentro do mundo das possibilidades, não seria um milagre. E para que isso aconteça, faça coisas que você não faria
se não fosse de outra maneira. Isso é, alguém vai te convidar para uma festa, você vai dizer sim ou não. Se você disser não é porque costuma não sair de casa, porque não gosta muito, diga sim, apenas porque vai ser diferente. Experimente coisas diferentes. Quando você começa a permitir que eventos milagrosos aconteçam, é quando você começa a experimentar coisas que você nunca fez antes. E você não pode experimentar uma vida diferente se fizer exatamente o que continua fazendo. Não, você não está fazendo nada de errado. Apenas os resultados que você tem são os resultados completamente coerentes com o que você faz. Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. E não importa o que seja, lembre-se, a moralidade não está em jogo aqui. E vamos lá criar algumas metas para os nossos resultados. Eu não sei quais são as metas para a sua vida, o que você espera chegar daqui a 10 anos, mas para chegar lá é necessário, para chegar aqui no seu objetivo, necessário criar várias metas, porque essas metas vai dizer se você está no caminho ou fora dele. Tudo bem? Então, essa aqui é a toada do nosso trabalho e nós vamos hoje falar sobre algo que impede o seu crescimento. E uma das coisas que impede seu crescimento justamente é o medo. E o tema da aula de hoje é justamente algo que todos nós, em algum momento, vamos enfrentar, que é o medo. E essa emoção, ela é tão humana, tão universal, tão bem distribuída dentre todas as pessoas, mas esse medo muitas vezes nos paralisa, nos impede de seguir em frente e de conquistar os nossos sonhos. Não é verdade? O medo, na sua essência, é uma resposta natural do nosso corpo, uma forma de proteção que vem lá dos nossos ancestrais. Significa que toda a sua geração, desde da primeira genética da tua vida, o medo está ali presente. E sabe por quê? Porque isso nos permite sobreviver. Sabia disso? No passado, nos mantinha vivos, alertando como em ambientes perigosos. Tem um dragão ali, tem um leão, tem uma cobra, tem uma tribo inimiga. Mas no mundo moderno, esse medo ganhou uma outra vestimenta, né? Hoje, esse medo se esconde em algumas situações cotidianas, como, por exemplo, o medo de falar em público. Quem aqui tem medo de falar em público? Quem aqui tem medo de falar em público? Levanta a mãozinha aí, se possível. Ah, muito bem. É, quem aqui tem medo de fracassar? Isso. Medo de não ser bom o suficiente ou boa o suficiente. Medo de ser julgado, julgada. É claro, isso faz parte da nossa vida. Hoje, nas situações contemporâneas, o nosso medo é com o outro. Afinal de contas, de onde vem esse perigo? Né? Nós sabemos que o medo de errar, por exemplo, é uma das razões, das principais razões pelas quais as pessoas abandonam seus projetos de vida antes mesmo de começar. Para você ter noção do impacto disso, tem um estudo de Harvard que diz que 85% das pessoas, desculpa, 85% das coisas que nós tememos nunca vão chegar a acontecer. 85% das coisas que você tem medo nunca vai chegar a acontecer. Isso coloca essa máquina chamada cérebro, essa máquina tão poderosa aqui, que na maioria das vezes ela se engana. Criamos ilusões na nossa cabeça. Agora me diz uma coisa: quantas vezes você já se viu preocupado, preocupada com coisas que nunca aconteceram? Sei lá, coloca no chat, coloca o número. Quantas vezes aconteceu isso? Você consegue colocar? Não, né? Mas porque muitas vezes na nossa vida. Mas se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver exemplos no nosso dia a dia de pessoas, por exemplo, que deixam de se candidatar a uma vaga de emprego dos sonhos por medo de não ser aceito na vaga. Pessoas que vão ter relacionamento destruído porque tem medo da rejeição. Ah, eu gosto tanto da Maria, mas não vou falar com Maria não, porque Maria não vai querer namorar comigo. Então nem vou chegar junto da Maria, né? Não, não vou nem começar, nem pensar em dar em cima, nem mandar mensagem no WhatsApp dela, no Instagram dela, porque ela pode dizer não para mim. E aí eu nem começo o relacionamento dos sonhos, o casamento dos sonhos, os filhos do sonho, a vida dos sonhos não vai existir. Simplesmente porque eu não mandei mensagem para Maria dizendo que Maria, eu te amo e queria experimentar, te conhecer, vamos tomar um suco de laranja.
Não, as pessoas vão desistir antes de começar. Sabia, 30% das pessoas formadas em qualquer área não vão trabalhar nas áreas que se formaram. E a gente está falando aí de professores, psicólogos, economistas, médicos que vão se formar e não vão entrar no consultório, né? E hoje a nossa sociedade está vivendo um paradoxo. Ao mesmo tempo em que nós temos mais oportunidades do que nunca na história, na humanidade, o medo parece maior e mais presente. Talvez porque tenhamos tantas opções, né, tantas possibilidades, o medo de escolher errado também aumenta. Sabia disso? Porque tem tanta opção. Imagina, se nós pegarmos há 100 anos atrás, meu pai é médico, meu avô é médico, meu bisavô é médico, eu vou ser médico. Hoje, a gente pode encontrar um bisavô que é sapateiro, um avô que é, sei lá, que é advogado, um pai que é engenheiro, e eu sou qualquer coisa, sou professor, né? Isso é possível. Mas há algum tempo atrás isso não era, porque nós temos possibilidades, e essas possibilidades também trazem a ideia de poder escolher errado. E a ideia de poder escolher errado traz em nós também uma insegurança, uma falta de confiança muito grande. Mas sabe o que é curioso? É que se esse medo, se a gente compreender bem esse medo, ele pode ser o nosso aliado, né? É, é bem interessante que o medo, ele diz exatamente qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele diz qual é o nosso desafio. O medo, ele diz para a gente qual é o nosso ponto fraco, né? Onde nós precisamos evoluir. Mas, como muitos especialistas defendem, que nós não precisamos necessariamente eliminar o medo. Nós podemos aprender a conviver com ele, transformando esse medo em uma força propulsora da nossa felicidade. A gente pode fazer isso, certo? Eu, particularmente, gosto da ideia de transformação. Se tem alguma coisa que me limita, eu gosto de eliminar essa coisa que me limita. Eu, na minha vida, eu vejo que tirar esse peso é muito mais fácil. Só que toda vez que você mexe no sistema, o sistema tem que se mexer de alguma forma. Ele tem que se equilibrar de alguma maneira. Se o medo está ali, é porque tem alguma coisa no fundo dele. Então a gente não vai tratar só o sintoma, a gente vai tratar a causa do medo, né? E é por isso que a gente tem todo o trabalho de ressignificação, tal, enfim, conhecer a sua história. Mas imagina um filme em que o protagonista ele tinha medo de voar, de um filme. Um protagonista de um filme, né? E ele tem medo de voar. Mas aí ele descobriu que ele só seria livre se ele enfrentasse esse medo e fosse voar. Quantas vezes na nossa vida a gente já se privou de alguma coisa por um medo do desconhecido? E é por isso que, para alcançar o milagroso, eu sempre falo para vocês experimentarem coisas que vocês não experimentariam, a não ser pela livre iniciativa de ir lá experimentar. Porque isso amplia possibilidades, aumenta o mundo que você não conhecia antes. Esse medo, ele pode ser uma sombra, uma dúvida que você tenha sobre qualquer coisa que tenha sobre qualquer coisa, né? Mas enfrentar esse medo também pode ser o primeiro passo para você crescer, né? E aqui vai uma reflexão sobre medo, que é a seguinte: o que que você faria hoje na sua vida se você não tivesse medo? Eu vou pedir que você escreva essa resposta. Você não precisa compartilhar com ninguém, mas eu peço de verdade que você escreva essa resposta. O que que você faria hoje se não tivesse medo? Se não tivesse medo, uma dúvida, uma desconfiança, será que vai dar certo? Será que vou dar conta? Será que? Será que? Se você não tivesse medo nenhum e tivesse completamente livre, num mundo livre de opções, em que o medo não fizesse parte dessa sua escolha, o que que você faria se não tivesse medo? Sabe? Que o que muitas vezes nos impede não é a falta de capacidade, mas é o excesso de medo. Vocês são capazes de fazer coisas milagrosas na vida de vocês. Vocês são pessoas incríveis, inteligentes, capazes de aprender. Vocês são bonitos, fortes, jovens e cheios de medo. E vocês não conseguem experimentar a vida que vocês merecem por causa do cagaço existencial. Tem um filósofo grego, Aristóteles, e ele dizia que a coragem é a primeira das qualidades humanas.
porque ela garante todas as outras qualidades. Quando você tem coragem, você garante todas as outras qualidades. A grande questão é que coragem enfrenta o medo, né? Só que coragem não é ter medo. O excesso de coragem não é não ter medo. Não ter medo significa temeridade, é não temer nada. A coragem é enfrentar aquilo que provoca medo, certo? Eu fui professor, sou professor, né? Mas eu abri mão de ser professor, funcionário público, por alguns anos da minha vida. Eu sou funcionário público também, mas eu abri mão de ser funcionário público para ver 100% de terapia. 100%. Você acha que eu precisei de coragem para isso? Muito. Duas filhas, casado, pandemia. Olha que maneiro. Olha que época gostosa que eu decidi abrir mão de tudo para ser 100% terapeuta. Dezembro de 2019. Olha que coisa, olha que época maneira, né? Ótimo. E eu passei 4 anos 100% terapeuta, vivendo a minha vida. Hoje eu continuo vivendo minha vida, feliz da vida, realizado. E as pessoas falam assim: nossa, que coragem. E eu digo: concordo? Coragem mesmo. Eu estava com medo horroroso de ter qualquer coisa errada. Só que eu jamais experimentaria como é uma vida vivendo o que se quer se eu não tivesse feito isso, certo? É, então, para que a gente possa viver nossa vida com mais coragem, a gente tem que saber que o medo vai estar ali. Mas nós também temos que saber que nós somos maiores do que ele. O nosso medo, lembre-se, 85% das coisas que você teme nunca vai acontecer. 85%, certo? Bom, vamos lá. Então a gente sabe que a sabedoria, a gente sabe, essa sabedoria, a nossa sabedoria, sabe que o medo faz parte da jornada. Mas ele não é o destino final. Imagina então alguém com pânico que fica isolado em casa. Claro que ele está com pânico. O corpo dele está dizendo que ele está com medo. Mas tudo bem, está tudo certo. Mas o que que a gente faz com isso? Né? Que agora, o que que a gente faz para lidar com esse medo? E para que você saiba, a gente vai fazer uma prática que é exatamente para lidar com medo, beleza? E quando eu falo medo, pode ser medo de ser zoado por alguém, medo de dar a cara a tapa, pode ser um medo de se declarar para alguém, de abandonar um emprego, de começar um emprego novo, um negócio novo. Ai, não tem garantia que vai dar certo. Claro que você não tem garantia que vai dar certo, cara. Sabe qual é o nome disso? Vida. Você não tem garantia de nada aqui. Para viver é necessário. Inclusive, minha monografia em filosofia se chamava Coragem Existencial. E quando eu escrevi essa monografia, na minha formação, eu não fazia a menor ideia que um dia no futuro estaria aqui falando sobre medo. Agora que já tenho essa experiência de vida, né, de ter escrito sobre isso, vamos lá. Gente, viver dá medo, cara. Viver dá muito medo. Muito medo. Tanto é que a gente evita falar de morte sistematicamente. A morte, a ideia é de você parar de viver, e a gente não quer parar de viver, né? E olha que coisa. Para isso, a gente tenta enganar a morte. A gente para de falar, ai, tá falando de morte, cruz credo, tá amarrado em nome de Jesus. Não é isso? Ai, não, vai dar errado, isola, bate na mesa, vai dar errado. Não, olha só, a gente vai morrer. Tá? Se você não quer saber disso, lamento, está jogando lixo para debaixo do tapete. Você está colocando cobertura de chocolate num bolo de merda. O bolo não vai ficar mais gostoso por causa da cobertura de chocolate. Vai continuar sendo um bolo de merda com cobertura de chocolate. Você vai morrer. Tudo bem? Você faz a partir disso, é o seguinte: e agora? O que que eu faço? E é por isso que esse medo paralisa tanto que nós vamos fazer uma prática para ajudar você a superar não necessariamente um medo apenas, mas qualquer emoção que paralisa você. E para a gente falar sobre qualquer emoção que paralisa você, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar esse vídeo agora, em que eu estou falando sobre medo, que é a nossa introdução, para a gente poder conversar aqui abertamente com os participantes ao vivo aqui da aula, tá bom? Então, vou parar aqui e a gente já volta aí.